Louvado seja Deus, povo de Deus. É muito bom estarmos aqui na presença do Senhor Jesus. Esse é um momento muito agradável. É um momento de adoração. É um momento de louvar. É um momento onde Deus convida você a expressar a sua gratidão, a sua adoração e o seu louvor. E nós gostaríamos de começar esse momento de adoração e louvor lendo esse texto da Bíblia, do Salmos 91. Eu gostaria que todos nós lêssemos esse texto, mas acreditando nesse texto, ok? Vamos ler juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Você vai dizer para o teu irmão assim, eu vou dizer para o Moisés, assim, você vai dizer para o irmão que está ao seu lado, sua frente, você vai dizer assim: meu irmão, o Senhor é teu refúgio e a tua fortaleza. Diga aí para o teu irmão. Louvado seja Deus, amém? Então vamos dizer todos juntos, vocês vão acompanhando a transparência, ok? Vamos dizer todos juntos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Irmãos, esse momento é tão bom, mas tão bom, quando a gente começa a expressar a gratidão a Deus. E a gente canta desse Deus que Ele é o nosso esconderijo, desse Deus que Ele é o nosso refúgio. É nesta música que nós vamos cantar agora. Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo. É uma música conhecida da igreja, e você vai poder louvar com todo o teu coração, com todo o teu entusiasmo, com tudo que você tem de melhor, irmãos. Você vai louvar a Deus, amém? Amém. Combinado, igreja? Você vai louvar com tudo que você tem de melhor, com o melhor da tua voz. É agora, não é para amanhã não, é agora, amém? Deus seja louvado.
Louvado seja Deus. Sabe por que nós temos que glorificar Deus? Porque Deus tem cuidado de nós. É mesmo. Deus tem cuidado de você, sim ou não? Amém. Então, meu irmão, não tem vergonha de dizer glória a Deus, não, meu irmão. Pode dizer aleluia, porque esse Deus é bom demais, só. Ele é bom demais, Ele é um Deus que cuida de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Deus tem cuidado de cada um de nós. E esse louvor, Renato, vai expressar exatamente isso. Deus tem cuidado de você, tem ou não Vai tem? expressar que Ele é bom, né? Muito bom. Ele cuida de nós o tempo todo. O tempo todo. Deus seja louvado. Então vamos louvar ao Senhor. Deus cuidará de ti. E quando estiver falando o coro, Deus cuidará de ti, você vai olhar para o irmão e vai dizer: Deus tem cuidado de você. Amém. Ok? Vamos louvar. As mulheres, mais forte. O tempo todo. Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta. Amém, Senhor. Nesse momento tão especial, o nosso culto de oração. Hoje o nosso jardim, o nosso cantinho da oração será nesse momento. Um momento de entrega. Um momento em que o Senhor deseja sondar o meu e o teu coração. Uma vez um homem leproso aproximou-se de Jesus e disse, rogando, de joelhos dobrados, rogando a Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, Senhor, tu podes purificar-me. Então Jesus, movido de íntima compaixão, aproximou-se daquele homem leproso, abandonado, negligenciado pela sociedade, e disse para ele: sim, eu quero, fique limpo. Louvado seja Deus que aquele homem saiu limpo, curado. Quem sabe ele dizia glória a Deus, quem sabe ele dizia aleluia, quem sabe ele dizia louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus que cura. Jesus também está aqui nesta manhã, e Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que você está precisando hoje, meu irmão? O que trouxe você aqui a esta igreja?
Quais são os teus clamores? O que você quer dizer para Jesus? Senhor, se quiseres, podes purificar-me, Senhor. Jesus, nesta manhã, Ele quer curar as nossas enfermidades emocionais, a nossa enfermidade espiritual, a nossa enfermidade física. Lembrei-me aqui do Elson. O Elson é um jovem que ia fazer um transplante essa semana. E a irmã Odete esteve aqui na igreja pedindo oração pelo Elson. Nós oramos por ele. A nossa oração também nesse momento, que eu quero te convidar a se colocar de joelhos. Você que quer na cura do Senhor, você que tem um pedido no teu coração, nós vamos orar por isso. E outro nosso pedido também é pela união da igreja de Bias Fortes. A igreja de Bias Fortes precisa ser forte, mas ela precisa estar unida. Deus está convidando cada um de nós. E nesse momento eu quero te convidar a se ajoelhar. Vamos ajoelhar. E nós vamos ter uma oração muito especial. Nós vamos nos colocar de joelhos diante do Senhor. Pai querido que habita no céu, louvado e exaltado para sempre seja o nome do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, certos de que estamos na Tua presença. E quando o Senhor se faz presente, Pai, maravilhas precisam acontecer, porque o Senhor faz a diferença. Senhor Deus, aceite a nossa adoração aqui nessa manhã, Senhor. Perdoa as nossas faltas, tem misericórdia de nós se estamos em falta em alguma coisa, Pai, mas nessa hora nós precisamos da ação do Senhor na vida, nas nossas vidas. Amém. Senhor, o Manuel comentou aqui sobre os problemas emocionais que passamos. A Deus, nós queremos te pedir a cura. Amém. E a libertação. Amém. Senhor, também nós precisamos que o Seu Espírito Santo haja poderosamente na igreja, para que a igreja seja uma igreja unida, mesmo com tanta diversidade, Pai. Amém. Amém. Ah, Senhor, nós precisamos urgentemente de uma bênção na vida do irmão João Leite, Senhor. José Leite, ele está tão distante de nós, talvez nem saiba que estamos clamando por ele aqui nessa hora, mas eu me lembro, Senhor, daquela vez que o Senhor disse: olha, pode ir, que sua filha já está curada, mesmo a despeito da distância, porque a distância para o Senhor não é nenhum problema. É verdade. E nessa hora, em nome do Senhor Jesus, nós cremos no Teu poder. Amém. De poder levantar, de poder restaurar, porque o Senhor já provou para nós, o Senhor pode ressuscitar alguém já morto. É verdade, Pai. Ah, Pai, abençoa então esse nosso irmão. Amém. Levanta ele, Senhor. Amém. Mostra para nós, ó Deus, e mostra para aquelas pessoas ali que existe Deus no céu, mas que é um Deus vivo e que se faz presente em nossas vidas. Amém. Senhor, abençoa o Elson também agora, já que ele recebeu esse transplante, Senhor. Por favor, faça com que não haja rejeição. Amém, Senhor. Por favor, Senhor, coloque sua mão poderosa para que ele possa viver uma vida digna novamente. Amém, Jesus. Para que ele possa olhar para o céu e glorificar o Senhor, porque o Senhor pode, como foi lido aqui, ó Deus, o Senhor quer. O Senhor diz para aquele jovem: sim, eu quero. E eu tenho certeza que o Senhor nessa manhã também quer fazer maravilhas em nossas vidas. Amém. Por isso colocamos a nossa vida por inteiro nas Tuas mãos. Amém. Para que o Senhor opere em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Jesus. Eu quero te convidar a se colocar em pé, por favor. E nós vamos louvar ao Senhor desta cura. Você vai louvar com tudo que você tem de melhor. Você vai dizer: me cura, Senhor. Qual que é a tua enfermidade? Coloque diante do Senhor. Não preciso que tu venhas a minha casa. Só preciso que tu
Senhor. Tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Diga, me cura. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Glória a Deus. Em teu manto me agarro Agarre no Senhor. e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe-me um barro curador. Chama agora. Chama agora o meu Me nome. levanta, me levanta. Me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Glória a Deus. Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Me cura. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor. Cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Louvado seja o teu nome, Senhor. Aceita a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe. Amém.
e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Jesus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. O livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz: assim como imagina a sua alma, assim é. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quando eu te faço essa pergunta, eu gostaria de promover uma reflexão a respeito dos pensamentos que você coleciona a respeito de si mesmo. Porque eu sei que como você pensa sobre si, assim é. Mas para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco às origens. E João descreve um pouco da origem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja,
e tudo que você conhece passou a existir. A luz, a natureza, as plantas, os animais. E viu Deus que era bom, só que faltava algo. E Deus, na sua onisciência, Ele teve uma ideia brilhante. Ele desceu do seu trono de graça e tocou na terra, e através do pó, do barro, Ele fez você. Ele fez a mim. E hoje nós estamos aqui. Só que essa história maravilhosa, ela teve um pequeno deslize. O pecado entrou na terra e houve a primeira morte. Houve o primeiro pecado. Houve o primeiro sofrimento. E aquela história, aquela perfeição, não existia mais. Então Deus, na sua, novamente, onisciência, Ele decide entregar o seu Filho para que Ele pudesse nos dar de volta aquela história, aquela linda história, a bela história. E Jesus, Ele veio a essa terra, sofreu, morreu por você, para que todo aquele pecado fosse extinguido de uma vez por todas. Se você fosse juiz e estivesse diante de um criminoso, um estuprador, um pedófilo, um fofoqueiro, o que você faria? Condenaria? Nós estamos diante do Senhor. Nós somos mentirosos, nós somos orgulhosos, nós somos presunçosos. E Jesus, ao invés de bater o martelo e dizer condenado está, toda a sua condenação Ele jogou em cima de Jesus para te dar a vida eterna. Sabe, nós estamos vivendo num momento tão difícil no nosso país financeiramente, falando. Por que vocês têm medo disso? Deus, Ele criou, Ele formou, Deus te trouxe aqui. Quem governa a sua vida? É um partido político? A minha vida, quem governa é Deus. E como o Sândalos cantou, eles disseram que se nós orarmos, se nós se humilharmos perante Deus, Ele vai ouvir. Deus nos manteve o tempo todo e Ele vai continuar mantendo, porque a nossa vida não é regida por partidos políticos, e sim por Deus. Tem uma escritora norte-americana do século passado que diz uma citação da qual eu gosto muito. Não temos nada a temer quanto ao futuro, ao menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Reflita toda a sua vida, como Deus tem cuidado de você. Deus não te desamparou, nem naquele momento mais difícil. E por isso eu sou grato, porque Deus não me desamparou. E esse mundo de sofrimento vai acabar em breve. E outra citação dessa mesma escritora diz: o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Louvado seja Deus. Essa mulher inspirada escreveu isso para que hoje você não desistisse. E com essa esperança vibrante no coração, eu convido você a ofertar ao Senhor. Hoje é o sábado das primícias. Primícias é tudo aquilo que você quer separar para Deus em primeiro lugar. Mais do que a sua vida financeira, Deus quer que você separe a sua vida inteira a Ele em primeiro lugar, porque a promessa dele é: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas, todas, vos serão acrescentadas. Neste momento eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, ao altar do Senhor, e depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Que Deus possa abençoar a todos.
Pai querido. Nós te damos graças porque nós sabemos que a nossa vida é dirigida por Ti. Nós entregamos agora as nossas primícias no altar do Senhor. Nós te imploramos, Pai, que o Senhor possa tomar conta deste dinheiro, que tudo que for feito com ele seja para a Tua honra e a Tua glória. Que mais pessoas como nós possam conhecer este Evangelho. Nós queremos pedir que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, conforme o Senhor prometeu, na vida de cada doador que trouxe aqui. Nós queremos mais do que essas ofertas, do que esse dízimo, entregar o nosso coração ao Senhor. E esperamos pacientemente nas Tuas bênçãos, pois nós sabemos que elas virão. Toma conta do nosso país, Senhor, toma conta da direção dele e mais ainda da nossa vida. Entrego a vida de cada adorador aqui, também no altar do Senhor, de coração. É isso que nós pedimos, não por nosso mérito, mas no sacrifício de Jesus na cruz. Amém. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade, na saúde, no viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó, e nós, os que vivemos, transformados vamos ser, e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que a terra se revolva em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé nas promessas que nos
vamos ver nosso Senhor e todos nós unidos, desfrutando um novo lar. Com Jesus, vamos lá estar. Com Jesus. Povo de Deus, bom dia. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa poder retornar aqui. Aliás, já estivemos aqui no sábado passado, né? Estar novamente nesse sábado com a igreja repleta, como podemos ver aqui, é sem dúvida um motivo de nos encher a alma, alegria por realmente estarmos aqui. Bem, nós temos já há algum tempo iniciado o nosso processo de reforma aqui da nossa igreja. Alguns até têm achado que a coisa está um pouco parada, não é? Alguns já me disseram isso. Mas não é verdade isso, porque uma das coisas mais caras que tivemos que fazer foi a troca de todo o sistema elétrico da igreja. Para vocês terem uma ideia, essa obra ficou por mais de 50 mil reais. Né? E agora chegou o momento, então, da pintura da igreja. E por falar em pintura, já no próximo sábado, o culto não será aqui mais, não é? Será no salão ali de cima, então se prepare para isso. O ambiente não é o mesmo, obviamente, não é? Mas coisa assim precisa acontecer para que o ambiente se torne ainda mais agradável, muito mais bonito, para a honra e glória do nosso Deus, não é? E vamos então, você não se sinta desmotivado, mas a coisa não está, você pode, à medida que Deus tocar você com a sua oferta para a construção, por favor, não é? Não há nenhum problema. E então, mais ou menos 2 ou 3 sábados, o culto será então exatamente lá no salão de cima, no salão dos jovens, tá certo? Acho que cabe todos lá, né? Não é? Mais ou menos. Bom, diante de tudo isso, não quero desmotivar você, não venha. Não se preocupe se vai caber ou não, será dado um jeito. Certo é que nós não podemos parar nem com a nossa adoração, muito menos com o lugar especial de adoração que é este lugar. Tá certo? Muito bem. Vamos novamente falar com Deus nesse momento, para que sejamos certos que estamos conectados com a fonte de toda a sabedoria, de todo o entendimento. Deus querido e Pai celestial, Senhor, louvamos o Teu nome pela certeza da Tua presença aqui neste lugar. Não deixe, Pai querido, que nenhuma pessoa que aqui entrou possa sair vazia da Tua presença. E agora é um momento tão sublime, em que de maneira especial o Senhor nos fala através da Tua palavra. E que desafio ser humano limitado, mortal, ser um porta-voz de uma mensagem especial vinda de um Deus santo e poderoso. Portanto, me coloco em Tuas mãos neste momento e nos habilita a ouvir, entender e praticar a mensagem que Tu tens para nós nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, a Bíblia está repleta de histórias que, de um ponto de vista puramente racional, são estranhas, não é? Que parece, por vezes, mais um filme de ficção do que histórias reais. Como, por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia a história de um machado que flutuou, desafiando assim completamente a lei da física. As moléculas do ferro são mais pesadas que a da água. Como pode um machado flutuar? Vamos ver, semelhante ao que se vê nos desenhos animados por aí, como
um carro de fogo que voa, uma serpente que fala, o aslã de um carneiro seca enquanto tudo à sua volta está molhado. E o pior de tudo, a história de um peixe que traga um homem. E esse homem passa ali 3 dias e vive ainda. Água que se transforma em vinho, desafio à lei da química. Uma cidade com portas de ouro puro, fino. Tronos que têm rodas de fogo. Eu poderia passar muito tempo aqui falando dessas histórias assim um tanto estranhas, repito, que parece mais história de ficção comum ao que nós vemos hoje na televisão. E uma das minhas histórias, entre aspas, de ficção favorita, uma das minhas preferidas, é aquela que se encontra no capítulo 3, os capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo. A história de um homem que vê mato, que vê uma sarça, que o fogo aparentemente está queimando, mas não consome. Imagina você comigo agora em um parque preferido aqui de Belo Horizonte. Eu gosto do parque ecológico ali. E aquela grama verdinha que você olha ali, de repente você vê um fogo ali, e aquele estalo comum do fogo. No entanto, a grama permanece verdinha. Não seria um tanto estranho isso? Foi mais ou menos isso que Moisés viu. Então vamos ler no o capítulo 3, parte do capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, no entanto essa sarça não consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá, movido pela curiosidade, parecido com a maioria de nós aqui, né? Eu vou lá ver o que está acontecendo. Ele voltava, né, para ver. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Essa história de ficção começa a ganhar mais contorno, mais drama ainda, né? Além do espanto de ver o fogo que ardia, mas não consumia, ele ouve agora uma voz misteriosa que o chama pelo nome: Moisés, Moisés. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aquela terra só era santa porque a presença de um Deus santo estava ali. Este lugar, ele só é santo porque o Deus santo e poderoso está aqui. Versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o teu clamor por causa dos teus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece o seu sofrimento também. Deus sabe dos problemas físicos, emocionais, familiares, financeiros e tudo mais. Ele conhece exatamente tudo sobre você e sabe o que você sente nesta manhã. Que Deus extraordinário não é esse, não é? Deus disse: eu conheço a aflição do teu povo. Ele conhece a nossa também. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que tudo parecia tão belo, o que tudo parecia tão espantoso,
começa agora a causar tremor e temor em Moisés. Até aqui estava tudo muito interessante. Estava tudo muito bonito. Imagino que ainda ganha um contorno ainda um tanto mais dramático do que o fato de ver aquela sarça ali. Quando Deus disse, eu vejo a aflição do seu povo. O clamor do povo chegou até aqui e eu desci e vamos libertar esse povo. Mas agora uma bomba cai no ouvido de Moisés. Deus começa então a fazer um chamado, eu vou enviar você a Faraó. Você vai até o governador do Egito, até o homem mais poderoso da terra. E você vai falar a ele para deixar o povo sair. E os versículos posteriores, Moisés então mostra Moisés apresentando as suas justificativas. Na verdade, Moisés apresenta aqui 5 desculpas. E vou dizer para vocês, e o pior de tudo, essas desculpas são reais, elas são interessantes. E se eu tivesse no lugar de Moisés, eu apresentaria uma outra desculpa ainda. Certo é que Moisés sentiu pequeno, ou se sentiu como um nada diante de uma obra tão grandiosa a que estava à sua frente. Ele se sentiu pequeno demais. E realmente a tarefa de Moisés, queridos, não foi fácil. Imagine como é difícil convencer cerca de 2 milhões de pessoas. Como se Moisés caísse de paraquedas ali e dissesse, eu vim aqui para libertar vocês. Difícil acreditar nisso, parece um conto de fadas. Afinal de contas, imagino aquela boa parte daquela geração não sabia mais, não conhecia mais Moisés. A história de quando ainda rapaz ele foge por causa daquele assassinato lá no Egito. Muitos ali não conheciam mais. Ou quase que a sua totalidade, porque os dias se passaram e a fisionomia de Moisés seguramente mudou. E ele dizer agora, caí de paraquedas, lá no meio eu vim aqui libertar vocês. E ele começa então a dialogar. Eu fico pensando, não é fácil convencer uma igreja inteligente para cumprir a missão. Muito mais difícil convencer um povo escravo tratado como besta. Essa é a realidade, escravo era tratado assim. Convencer a este povo de que eles devem deixar o Egito. Moisés começa então a apresentar algumas desculpas. Versículo 11 mostra a primeira delas. Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e pedir-lhe que deixe os israelitas sair? Eu conheço gente melhor, eu conheço pessoa muito melhor que pode fazer isso. E no versículo 12, cada desculpa Deus apresenta uma realidade. Olha que Deus disse no versículo 12, certamente eu estarei contigo. Isso te servirá por sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, servireis a Deus neste monte. Olha, Deus está dizendo, olha, o grande sinal, você vai ver que as coisas vão acontecer. E nesse monte, quando eu falo contigo, você vai ver o povo aqui me adorando posteriormente. Aí, Moisés, versículo 13, ele continua ainda dialogando e tentando fazer com que Deus desistisse do chamado. Senhor, busca alguém mais. Busca outra pessoa para fazer. Bem, a verdade é que o povo vai pensar que eu inventei isso. Não vão acreditar em mim. Se me perguntarem qual o teu nome, o que eu lhes direi? Moisés se negava desta maneira. Arruma outro. Aí Deus disse o seguinte, e vou dizer uma coisa, do ponto de vista humano, Deus complicou ainda mais. Vai lá e diga que o eu sou. Interessante essa expressão em hebraico, Yairi. Ela mais tarde se torna um nome pela qual Deus chama o povo Jeová. Daí sai o nome Jeová. Assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Imagina agora, né?
chega alguém aqui nesta manhã e diz, eu agora sou o pastor aqui de Bias Fortes, porque um tal de eu sou mandou para pastorear vocês. Você daria crédito nisso? Se alguém chegar, a Associação Mineira Central está enviando um pastor aqui para vocês. O eu sou me enviou. Moisés coloca a sua razão. Que é isso? Aí agora lá no capítulo 4, versículo 1, olha, Senhor, eu realmente creio que não vão acreditar em mim. O povo não vai acreditar. Agora Moisés continua ainda, Moisés crê que com esta afirmativa, várias delas, e com essa o povo não vai acreditar em mim. Ele deve ter pensado, agora Deus vai desistir. Ah, Senhor, mas tem uma outra coisa ainda. Que ideia é essa? O Senhor está querendo enviar alguém que não sabe falar? Ninguém me conhece. Difícil, agora eu não sei falar. Admito a ideia de que cada desculpa de Moisés, elas foram muito tolas. Sabe por quê? Quem disse para Moisés que Deus estava pedindo para ele falar? Moisés não falou quase nada, era seu irmão quem falava. Deus não estava pedindo Moisés para falar. Moisés vai, era isso. E eu colocaria a minha agora. Eu disse que das desculpas de Moisés eu colocaria uma outra muito forte ainda. Não foi uma das desculpas aqui. Moisés tinha já cerca de 80 anos. Ele diria, Senhor, 80 anos. Sim, 80 anos naquela época, o pecado já havia entrado de maneira mais forte no DNA. E a raça humana já enfrentava as dificuldades típicas da idade. Ele disse, Senhor, eu vou ter que deixar agora cruzar esse deserto todo aos 80 anos. A minha idade já não me permite, eu já não tenho mais energia. Tem gente por aí de 30, 40 anos que não tem mais energia, né? Imagina 80 anos, Senhor, por favor, o Senhor está chamando a pessoa errada. Essa é a desculpa. Se eu fosse Moisés, teria colocado. Ele não disse, eu que estou dizendo. Simplesmente vai. E o versículo 13, ele vai dizer, Senhor, por favor, envia outra pessoa. E diante da insistência de Deus, de forma resignada, não... Já aconteceu quando uma pessoa te chama para ir a algum lugar? Nós vamos essa noite, vai ter um happy hour lá na casa da Dani. Vamos todo mundo para lá. Eu não vou. Né? E vai insistindo tanto que acabaram as desculpas, né? Agora eu vou. Assim, resignado mesmo, eu vou. Foi mais ou menos essa decisão de Moisés. Não tendo mais desculpa, não tinha mais nada o que falar. Ele, então, decide ir. Mas Deus vai perguntar para ele, Moisés, o que você tem em suas mãos? Apenas uma vara para eu me apoiar. Os dias já avançaram e eu preciso me apoiar numa vara. Moisés estava dizendo o seguinte, eu não tenho nada. Bom, já que você está me chamando, mas eu devo dizer que eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é uma vara para me apoiar. Irmãos, esse nada, ele se torna grandioso quando Deus decide usar um nada. Talvez nesta manhã, quando você ouviu aqui músicas, você em algum momento já ouviu um apelo em termos da obra missionária, e você diz, eu sou nada, eu não tenho nada. Moisés disse, eu não tenho nada, eu tenho uma vara, mas irmãos, esse nada, essa vara simples, foi essa vara que um dia, que quando ela levantou, coisas extraordinárias, sinais poderosos aconteceram. Sim, uma vara que se converteu numa serpente ali, imagino, que isso aí serviu de certa forma para amolecer o coração daquele homem. Uma vara que, lógico, pelo poder de Deus, ela produziu 5 das 10 pragas que caíram ali. O rio em sangue, as rãs, os piolhos, o granizo. Uma vara que abriu o mar vermelho. Uma vara que depois
ela faz brotar água da rocha pelo poder de Deus, é claro. Sim, só uma vara. E nessa manhã eu quero perguntar para você, meu irmão, o que você tem nas suas mãos. Mas como Moisés, nós gostamos das desculpas. E vou dizer, muitas vezes, ou quase que na totalidade, as nossas desculpas, elas são ainda mais tolas do que a de Moisés. Mas eu não sei cantar, e quem disse que Deus está te pedindo para cantar? Eu não sei falar na frente. Onde está escrito que Deus diz que todo mundo deve falar na frente? Eu não sei dar estudos bíblicos. Quem foi que disse que Deus está exigindo que você vai dar estudo bíblico, ainda que seja importante, e há pessoas que Deus chamou para isso? O que você tem em suas mãos nesta manhã? Eu não tenho aparente nada. O que você tem em suas mãos? Eu tenho um aparelho de celular. Esse aparelhinho pode fazer uma coisa grandiosa. Você pode usá-lo para ligar nesta manhã para alguém que não veio à igreja. Querido, senti a sua falta, porque você não esteve de manhã. Isso pode servir de motivação para alguém que estava se sentindo desanimado. O que você tem em suas mãos? Eu tenho uma caneta. Pode fazer uma coisa tremenda na vida de alguém ao escrever uma carta para animar uma pessoa que está desanimada. Ou motivar alguém para entregar a vida a Cristo. O que você tem em suas mãos? Não apresente desculpa nenhuma. Pergunta semelhante o profeta fez na casa de Jessé. O que você tem aí? Cadê seus filhos? Tem esse, tem aquele. E o profeta é intrigado, mas não pode ser, não é nenhum desse. Deus, e volta para Jessé, mas você não tem mais nenhum? Não, tem não. Sim, tem um garotinho ali que ele... Mas ele não sabe fazer outra coisa a não ser mexer com ovelha, ele cheira bode, coisa semelhante, né? Mas ele até sabe tocar, dedilhar algumas musiquinhas ali, né? E depois, diante de uma circunstância onde os sabe-tudo, os capacitados, entre aspas, ali em Israel, se tremendo de medo diante de um gigante que se mostrava na colina e começava a vociferar ali, e fazendo o acampamento se tremer. E aquele rapazinho lá que você tem em suas mãos, nada. Tem uma funda aqui. Essa funda, esse nada, ela se transformou numa vitória poderosa. Em Reis capítulo 4, encontramos a história de uma mulher endividada. Seu esposo estava morto e os credores iriam agora levar seus filhos como escravo. E vendo o profeta Eliseu, ela lhe pediu uma esmola. E o profeta perguntou: o que você tem na sua casa? Tem nada. Bem, eu tenho lá só uma vasilhinha com um pouquinho de azeite, mas na próxima refeição acaba tudo. E o nada será nada mesmo. Vai lá, pega essa vasilha, mas é o seguinte, ainda pega todas as vasilhas dos seus vizinhos e traz aqui. Sabe, o nada se torna muito quando Deus toca. E se alguém nesta manhã, diante das circunstâncias que a vida te apresentou, e você tem aquela baixa estima, quem sou eu, não sou nada. Diante da obra de Deus tão grandiosa, eu não sou nada, não tenho nada. Mas essa é a frase impactante que eu aprendi: o nada é tudo quando Deus toca. Em Mateus 15, depois repetido em João, capítulo 6, repete a história: o povo está com fome, mestre.
deixou tudo aqui para te acompanhar, para te ouvir, e quem sabe quase que hipnotizados pela mensagem, porque a mensagem de Cristo tinha esse poder, ou de fazer as pessoas rechaçá-lo também, quase que hipnotizados por essa mensagem que a liderança nunca apresentou, algo tremendo que estamos ouvindo, que esse povo está ouvindo a respeito da salvação, e esqueceram da hora, esqueceram de tudo, e agora estão aqui com fome. Vamos despedir esse povo então. O que tem aí? Tem nada. Tem 5 pães e 2 peixinhos. O nada se tornou muito, porque as mãos de Deus tocou naquilo que aos olhos humanos era pouco, era nada. E aquele nada ali alimentou milhares de pessoas. Há uma história que eu gosto muito. Edward Kimball, um sapateiro que deu emprego a um adolescente, um garoto. Entre o conserto de um sapato e outro, Kimball contava a história para esse menino, a história da salvação. E este menino, ele decidiu entregar o seu coração a Cristo, um menino. E mais tarde, estima-se que este menino levou mais de 40 mil pessoas aos pés de Cristo. Seu nome, Dwight L. Moody. Hoje existe na cidade de Chicago o Instituto Moody, que continua salvando milhares de pessoas. Porque este pouco, apenas um menino, se tornou uma coisa grandiosa porque Deus o tocou. Mas eu gosto das histórias reais, pertinho de nós. No ano passado, batizei um garoto aqui, me permita chamá-lo assim. Talvez você nunca viu este rapaz falar nada. Aparentemente quietinho, mas não tem o dom da fala. Eu queria falar do Kyler, não falei com ele que ia contar essa história, né? Kyler está usando o intervalo na sua escola. Lá na escola, qual o nome da escola mesmo? Henriqueta, Lisboa. E no intervalo ele está estudando a Bíblia, dando curso bíblico para 7 colegas ali na escola. Vem aqui, por favor, Kyler. Talvez o que diria, né, deste menino aqui, foi batizado ano passado. Ninguém o viu aqui à frente, talvez, acho que já esteve aqui, mas talvez você não se lembra, não é? Mas Deus tem tocado na sua vida e te dado dons e talentos para estudar a Bíblia, quando muitos jovens têm vergonha na escola de dizer que é um adventista do 7º dia. Ele está ali estudando a Bíblia com 7 colegas de sala, não é? Pode sentar, obrigado. Porque quando Deus toca, não é? Nós podemos fazer coisas grandiosas. Nesta manhã, eu lanço novamente a pergunta: o que você tem em suas mãos? O pouco ou nada pode se transformar em coisas extraordinárias. E o melhor de tudo, transformar, servir para transformar a vida de muitas pessoas. Certo é que Deus tem uma missão para você. Diante da obra da evangelização, tão grandiosa, nós temos que terminar a pregação falando para o mundo inteiro. Porque Jesus disse: quando esse evangelho do reino for pregado a toda tribo, toda língua, toda raça, toda nação, então virá o fim. Como Moisés, eu diria: Senhor, o que é isso? 7 bilhões, não é isso, de habitantes? 7 bilhões de habitantes. O que teria dito os nossos pioneiros diante de um movimentozinho que começou com um grupo de pessoas decepcionadas que foram ridicularizadas? Sabe, um jornal de Miami, Miami Post naquela época, publicou
na época do desapontamento de 1844, aquele desapontamento quando entendeu que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844, no entanto, Cristo não voltou, publicou uma charge em que Miller estava subindo para o céu, mas era detido por um cachorro que mordia na barra da sua calça. E tantas charges assim foram publicadas, ridicularizando. Eu imagino que se ressuscitasse hoje um dos nossos pioneiros, talvez o maior sonhador deles, não acreditaria que este movimento que começou há 157 anos atrás, me parece, 160 anos, algo assim, se tornaria no 5º maior movimento cristão do mundo. Porque aquele nada ali Deus tocou e se tornou coisa grandiosa, para a honra e glória do nosso Deus. O que você tem em suas mãos nesta manhã? Deus quer usar a você. Assim como Ele tocou na vida de Moisés, da viúva, Davi, o menino anônimo, olha só, não sabemos nem o nome daquele menino. O escritor não se dignou nem anotar o nome daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O nome da viúva, né? Aquela mulher com as suas moedas, atos aparentemente insignificantes que mudaram a história. Sabe por quê? Porque o pouco é muito quando Deus o toca. Nesta manhã, Deus está chamando você. Hoje é o dia, talvez você que considera sem importância nenhuma diante dessa missão, você que se considera talvez tão comum, Deus está chamando para fazer de você uma pessoa grandiosa e através de suas mãos fazer coisas extraordinárias. Você quer estar à disposição do Senhor nesta manhã? Senhor, me usa minha caneta, o meu celular, usa aparentemente nada que eu tenho nas minhas mãos. Aquelas vasilhas que foram colocadas ali, o azeite, cheias de azeite. Sabe o que representa o azeite, né? Pois nessa manhã o Espírito Santo, representado na Bíblia pelo azeite, quer encher esta vasilha que aparentemente está vazia da sua vida. Derramar o Espírito sobre você e te encher de poder, para que cumpra o papel que Deus quer que você cumpra diante de tão grande missão. Que Deus abençoe e nos faça entender qual é o plano que Ele tem para o cumprimento da missão, para que possamos apressar juntos a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você quer dizer nesta manhã, levantando a sua mão: Senhor, o que queres que eu faça? Me use, eu irei pelo teu poder, amém? Deus seja louvado, amém. Gostaria de convidar a congregação a se colocar em pé. E nós vamos louvar ao Senhor, cantando desse lar que nós estamos aguardando, o hino 572 do nosso binário. Vamos cantar com bastante alegria, deste lar feliz, ok, meu irmão? Vamos louvar ao Senhor. Eu avisto uma terra feliz. Onde irei para sempre morar, a mansões desse lindo país, que Jesus põe o céu preparar. Vou morar
Deus querido e nosso Pai Celestial, Louvado seja o teu nome. como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom estar neste lugar. Nós te agradecemos de uma maneira muito especial, porque Tu nos falaste nesta manhã. Obrigado, Pai. Diante da experiência do grande líder que foi Moisés, exatamente aquele que se sentiu como nada diante da grandiosidade daquela missão. É o que sentimos também diante dessa importante missão que o Senhor nos confiou. Mas aprendemos que quando o Senhor toca, esse pouco, esse aparentemente nada se torna muito grandioso pelo Teu poder. Usa, Senhor, cada pessoa nesta manhã como parte importante, integrante desta missão que o Senhor confiou à igreja. E agora, Pai querido, vamos voltar para os nossos lares. Queremos fazê-lo na certeza de que os Teus anjos estarão acampando ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, sentem, por favor. Eu vou convidar a secretária, porque não foi feito antes, porque o momento mais apropriado para este voto é exatamente agora. Ata da 5ª reunião de comissão da Igreja de Bias Fortes de 2015. Liturgia do culto, voto 40 de 2015. Votado recomendar que a Igreja, em uma reunião administrativa, defina e vote se a liturgia do culto permanecerá a mesma ou será alterada para o novo formato. Como secretária desta Igreja, proponho a aceitação desta ata. Muito bem. Vocês perceberam que no último mês, por favor, aguardem todos, nós fizemos alterações profundas na nossa forma de culto. Dentre elas, tirando a plataforma, colocando um chamado especial no momento de oração, um chamado especial para a oferta, na finalidade de tornar o culto mais dinâmico, onde você levanta do seu lugar, vem à frente, convidado a adorar através da oração coletiva aqui no altar, não é? Na tentativa de solenizar ainda mais os nossos momentos e torná-lo também dinâmico, não é? Então a proposta é: nós vamos permanecer neste formato exatamente como aconteceu neste sábado, ou como é o que acostumamos diante de longos anos, que é ter a plataforma, pessoas aqui, onde cada um faz a sua parte. Se você me perguntar, ambos os formatos, ele tem seus prós e contras. Como, por exemplo, a plataforma, ela tem a questão de se eu trago pessoas aqui, todas deverão falar. E se todos falam, a possibilidade é de alongar bem mais o nosso horário, tornar o culto um pouco mais demorado, não é? E o modelo atual, ele tem a tendência, exceto hoje, mas a maioria dos sábados, tornar os nossos cultos bem mais curto, né? Além disso que foi colocado a questão da solenidade, você vir momento de oração e assim por diante, não é? E o formato atual, ele vai de encontro ao que você sempre viu até aqui, não é? Então, achamos por bem colocar essa decisão para a igreja. Aliás, tudo funciona assim na igreja, não é? Então, eu vou perguntar aqui agora. Fui claro na explicação? Alguém não entendeu? Por favor, manifesta. Não entendi o que você disse, o que está querendo dizer. Fui claro? Sim. Gostaria só de fazer uma observação seguinte. Hoje mesmo alguém já me questionou. Eu quero deixar claro para todas as pessoas o seguinte: se permanecer do jeito que foi celebrado o culto hoje, vai permanecer adiante. Então, os irmãos que ficam aí, hoje é definitivo, mas pense bem na decisão que vai ser tomada. Ou esse culto dessa forma, ou o culto que era feito no passado. Ok, tá bem. Da forma e tudo mais. Ok, tá bem. Foi claro? Vamos perguntar se é como foi hoje ou como sempre foi a vida toda. Então pergunto: quantos preferem o formato do culto como aconteceu hoje? Levante a mão, por favor.
Ok, não precisa dizer que é a maioria. Agora pergunto, mas para efeito de segurança, não é? Os que preferem do formato de antigamente, levante a mão, por favor. Alguma dúvida? Que a maioria optou pelo formato atual? Ok? Então, consideramos votado. Vale lembrar que tudo é passivo de ajuste, não é? Será trabalhado para que se torne cada vez melhor, tá bem? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Ao sair desse santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, no véu onde ouvi meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor.